palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom, mais uma vez, nos reunirmos para estudar a palavra do Senhor, sabendo que a palavra do Senhor é perfeita, né? Naquilo que Deus tem para a nossa vida, na nossa edificação, na nossa salvação. Louvado seja Deus pela palavra que Ele nos dá e pela certeza de que, pela ação do Espírito Santo, essa palavra nos edifica, essa palavra nos faz crescer na fé. Vamos orar antes de nós lermos essa manhã o texto de Tiago, de 1:19 a 25, e conversarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Oremos. Obrigado, Deus bendito, pela sua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra e saber que tu és Deus que tem prazer em falar conosco. Nessa manhã, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos instrua, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos extrair dessa Tua palavra para a nossa vida tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem viver, para a nossa salvação. Nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Pois bem, hoje nós vamos então ler Tiago, capítulo 1, dos versos 19 a 25, naquele contexto da tribulação. Nós temos conversado já há vários domingos, nesses primeiros versículos do capítulo 1, que falam dessa situação do cristão diante das perseguições, diante das tribulações. Vimos a importância da sabedoria para enfrentar as tribulações e as provações. No último domingo, de maneira específica, falamos sobre a tentação e por que Deus não é a origem da tentação, porque Deus não pode nos tentar e porque devemos ter consciência disso para não atribuirmos a Deus aquilo que Deus não faz, que é nos levar à tentação. Hoje nós vamos continuar esse bloco, desse contexto da tribulação. E vamos ler o texto e vamos conversar naquilo que Deus tem para nós. Verso 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Pois bem, qual é o contexto, né, que nós estamos aqui já tratando nesses últimos domingos, né, que fala sobre tribulação, e o que esse texto tem a ver com esse contexto, né, da tribulação, da provação, e especificamente com o texto que nós estudamos domingo passado, que nos fala sobre a tentação e de que Deus não é o causador da tentação, mas a nossa própria impureza do coração, a nossa própria maldade do coração, né, a nossa cobiça como origem das tentações. Lembremos-nos que o texto do domingo passado nos falava sobre o que a palavra de Deus nos faz. A palavra é geradora da liberdade, né? Nós somos gerados pela palavra da verdade, gerados pela palavra da verdade para um novo proceder, como o povo, né, Tiago diz, né, esse povo gerado pela palavra da verdade, são as primícias de Deus, né, são aqueles que Deus colocou nesse mundo para manifestar da sua vontade, manifestar da sua palavra verdadeira e proclamar a palavra da salvação. Portanto, a relação desse texto com o anterior e com a tribulação pode ser percebida aqui, né? Porque os que são gerados pela palavra da verdade, eles devem ser prontos para ouvir a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra. Já que eles foram, nós, né, cristãos, somos gerados pela palavra da verdade, somos também chamados, né, para ouvir essa palavra, guardar essa palavra e praticar essa palavra. Então o verso 19 começa assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. A primeira pergunta que nós devemos fazer para esse texto é qual é a relação desse texto que nós lemos com os textos que nós já conversamos nos domingos anteriores, mas de forma específica com o texto que nós estudamos domingo passado, que nos fala sobre a tentação, de que Deus não é o causador da tentação, mas a tentação é fruto da nossa cobiça. O contexto aqui está diretamente ligado, ou esse texto está diretamente ligado com o texto anterior. Porque ao final do texto anterior que nós estudamos, nos fala que os cristãos foram aqueles gerados pela palavra da verdade como as primícias de Deus. Lembremos-nos que esse texto aponta para o fato de que os cristãos foram gerados pela palavra da verdade para serem proclamadores da verdade, serem a manifestação da graça de Deus e também os proclamadores da mensagem da salvação. Portanto, esses que são gerados pela palavra da verdade devem ser prontos para ouvir essa palavra da verdade e guardar essa palavra e praticar essa palavra. É por isso que o Tiago já começa no versículo 19 dizendo que essas coisas os cristãos sabem. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. O que ele está nos dizendo é que essas coisas que nós leremos e estudaremos essa manhã, elas não são novas para os cristãos. Os cristãos, porque são cristãos, sabem que devem ouvir a palavra e devem praticar a palavra. Que eles devem ouvir a palavra da verdade e devem praticar a palavra da verdade. Não há nenhuma novidade nisso. Mas alguém já disse que nós não precisamos, né? Nós sempre precisamos ouvir mais e melhor, mais e outra vez, e orar mais, sempre, porque não nos falta saber, mas nos falta praticar. E eu penso que esse texto nos desafia exatamente a esse olhar para a nossa própria vida, não é? Porque às vezes sabemos razoavelmente bem, mas praticamos nem sempre o melhor, né? E é por isso que Tiago diz, então, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para irar-se, né? Ou ficar irado. Provérbios 10, 19 já nos alerta que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. O que Tiago quer nos mostrar é que há um movimento desse que ouve a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus com atenção, ele está voltado para a palavra de Deus, sempre atento para receber essa palavra, mas ele está sempre cuidando para que a sua palavra, ao ser falada, seja correspondente à palavra da verdade. Seja uma palavra que expresse a palavra que ele ouve. A palavra que ele ouve é da verdade, a palavra que ele fala é a palavra da verdade. E um comportamento que é condizente com esse que ouve a palavra da verdade é que ele
não é rápido em irar-se. Ao contrário, é tardio para irar. O sentimento da ira é tratado na Bíblia em alguns lugares, mas alguns textos são interessantes para nos lembrarmos agora. Romanos 12, 19, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, né, aos cristãos em Roma, diz: não vos vingueis a vós mesmos, né, mas deis lugar à ira, a ira de Deus. Né? Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Porque ninguém pode tomar o lugar de Deus para exercer vingança ou exercer a ira, né? O que Paulo está dizendo lá em Romanos 12, 19. Efésios 4, 26, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso diz: irai-vos, mas não pequeis. Né? Pressupõe aqui no texto de Efésios que mesmo com o nosso sentimento de justiça, né, que às vezes vemos a injustiça, vemos algo que é contrário à vontade de Deus, a nossa tentativa é a ira, que às vezes nesse caso é justa, mas mesmo essa ira justa não pode dar lugar ao pecado, que é ultrapassar a linha e nos tornar como que vingadores em nome de Deus, ou executores da justiça em nome de Deus. E aí, nesse ponto, né, o Novo Testamento é radical em dizer que nós não devemos praticar o mal, mesmo que haja, do ponto de vista, né, do cristão, o sentimento justo de que essa ira é justa. Né? Mas a ira justa não pode levar o cristão a cometer a transgressão de praticar a justiça como se fosse em nome de Deus, ou praticar a justiça em nome de Deus. O verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. É isso que o pastor acabou de falar. Né? Aqui nós temos algumas possibilidades de interpretação. Então, vamos rapidamente entender quais possibilidades nós podemos ter para interpretar esse texto. Primeiro, que ira, né, ou aquele que ira, não se apresenta como justo diante de Deus. Né? Aquele que tem a ira, ou aquele que fica irado, ele não se apresenta como justo diante de Deus. Então, a ira seria uma negação, né, diante de Deus de que esse que irou, que ficou irado, é alguém justo. Essa seria uma das possibilidades de interpretação, e alguns interpretam dizendo isso, porque a ira humana não produz justiça de Deus. Como se Deus olhasse para aquele que está irado e essa ira não o faz justo diante de Deus. Pois bem, a segunda possibilidade de interpretação é que a ira, por mais justa que pareça ser, não é um substituto para a verdadeira e equânime justiça de Deus. E em terceiro, a ira, por mais justa que pareça ser, não é o que nos justifica, que nos torna justos diante de Deus. Muitos estudiosos acabam divergindo como interpretar esse texto. A primeira, eu imagino que é a menos possível de entendermos como correto, né, ou correta interpretação desse texto. A segunda e a terceira me parecem mais próximos do contexto, embora eu particularmente entenda que a segunda opção aqui é a mais próxima do sentido do texto. Qual seja, a ira, por mais justa que pareça ser, a ira do cristão, por mais justa que pareça ser, não é um substituto para a verdadeira e equânime justiça de Deus. A ira do cristão, por mais justa que possa parecer, não substitui a verdadeira justiça que é a de Deus, que é equânime, que é imparcial. Né? Verso 21, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ao contrário, portanto, de irar-se e praticar uma justiça, né, em nome de Deus, que ninguém tem direito de fazê-lo, né? O texto coloca claramente que o cristão não pode exercer essa condição de ser um justificador, né, em nome de Deus. Né? Portanto, deve deixar toda a impureza, toda acúmulo de maldade. A palavra que ele usa aqui, deixar impureza, é literalmente despojar-se, arrancar a roupa suja, tirar a roupa cheia de manchas e jogar fora, lançar fora, né? Deixando toda a maldade de lado. Ao contrário, o movimento contrário a esse lançar fora a roupa suja, despojar-se da maldade, tem um sentimento que é de acolher, que é se vestir, que é agora receber.
acolher com mansidão a palavra implantada em vocês, retirando a maldade e acolher a palavra. Acolher com mansidão, preste atenção, é o oposto de irar-se. Então, veja, aquele que ira, né, tem uma ação de querer fazer justiça com as suas próprias mãos, ou perder o autocontrole, né, perder o controle e partir para a agressão, ou quer seja nas palavras, quer seja nas ações, né, nas atitudes. E a gente vê muito isso nesse nosso tempo, muita gente irada, né? Ao contrário de irar-se, né, deve despojar da maldade, despojar da impureza e acolher, receber, né, a palavra, né, que foi implantada. Né? O oposto, então, dessa ira é essa mansidão, que é uma expressão de humildade, né, de render-se, de colocar-se à mercê dessa palavra, para que essa palavra produza os efeitos que ela produzirá, porque Deus quer, Deus deseja, é sua vontade que a sua palavra jamais volte vazia. Então, enquanto a ira é uma expressão da autonomia humana, autonomia da vontade humana, de querer estar no controle, de exercer sobre o outro poder, a mansidão que se espera aqui é o oposto disso, que é a humildade de acolher, de receber, de estar sob o controle da palavra de Deus. Veja que a palavra da ira é uma palavra que tenta controlar a situação. Aquele que ira quer com a sua ira controlar as situações à sua volta, ou controlar as pessoas à sua volta, né? Enquanto a mansidão é exatamente o oposto desse querer controlar, mas é o querer ser controlado, é o querer ser conduzido, é o querer ser tomado pela palavra e ser conduzido pela essa palavra. É fantástico isso, porque é exatamente o que nós percebemos na nossa própria vida. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus e permitimos que ela transforme o nosso coração, mais somos conduzidos pela essa palavra em mansidão, em sabedoria. Quanto mais a palavra de Deus se afasta de nós, quanto menos a ouvimos, quanto menos a praticamos, mais nos tornamos como aqueles que são tomados pela impureza, pelo acúmulo da maldade, portanto, aqueles que se iram com facilidade, querendo controlar as coisas à sua volta ou agredir aqueles que estão à sua volta. E essa palavra implantada revela que Deus planta, né? É como que Deus semeia. Pabudeiros destaca que Tiago reconhece que há uma iniciativa de Deus aqui, no seu agir para salvar. Deus planta essa palavra, Deus coloca essa palavra, e essa palavra é poderosa para nos salvar. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aí há uma conclusão, né? Depois dessa primeira advertência que Tiago faz, ele diz, então sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque é a prática da palavra que vai nos levar, portanto, a um comportamento condizente com os que foram gerados pela palavra. Jesus disse que o ouvir, né? Mateus 7,26, que o ouvir e o saber não são suficientes. Aquele que ouve e não pratica as minhas palavras, né? Será como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre areia, né? O finalzinho do Sermão do Monte. Tampouco o falar, né? Senhor, Senhor, aponta para um verdadeiro discipulado. O conhecimento, às vezes, né, como nos aponta Lucas 12:47, o conhecimento da palavra, o conhecimento mais acurado da palavra, ao contrário, né, de demonstrar qualquer fidelidade, às vezes pode ser exatamente o alvo, né, o que serve para a acusação daquele que não vive de acordo. Não adianta saber, né, mas às vezes o saber acaba sendo exatamente um acréscimo, né, para o juízo. Por quê? Aquele que sabe e não pratica é pior do que aquele que não sabe
e, portanto, não pratica. Essa matemática, né, dos evangelhos que nos apresentam que não basta apenas ouvir e saber, é preciso praticar. Apenas ouvir, saber e não praticar demonstra insensatez. Saber demais e não praticar aumenta ainda a culpa, porque o sabedor deve ter mais consciência da responsabilidade de cumprir aquilo que sabe. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Eu quero ler com vocês um pequeno trecho de um comentário de William Barclay, que diz assim: fala-nos, esse texto, né? Fala-nos do homem que vai a uma reunião da igreja, que ouve ali a leitura e a exposição da palavra, e ele pensa que esse ouvir já o tornou cristão. Engana-se a si mesmo, crendo que essa concorrência ao culto público, esse ouvir o que ali se lê e se diz, já é suficiente. Fechou os olhos ao fato de que o que se lê e se diz na igreja tem que ser vivido e praticado na vida. Até é possível confundir a assistência à igreja e a leitura da Bíblia com o cristianismo e crer que concorrer fielmente à igreja e estudar diligentemente a Bíblia é ser um bom cristão. Aqueles que fazem isso não chegaram nem na metade do caminho, porque deixaram de ver que o realmente importante é converter em ação aquilo que ouviram. Aqueles que fazem isso não chegaram nem na metade do caminho, porque deixaram de ver que o realmente importante é converter em ação aquilo que ouviram. O texto é claro em explicar, né, essa metáfora que Tiago usa, né, de alguém que ouvindo e não praticando é como alguém que olha para o espelho e depois, pouco tempo depois, já não recorda mais. Alguns estudiosos entendem que aqui o Tiago está falando de mimetismo, né? Que a pessoa que vai na frente do espelho, ele faz alguns movimentos, depois ele não consegue se lembrar dos movimentos que fez, né? E alguns acham que ele está falando do mimetismo, que é aquela prática de alguém repetir o ato de alguém que está à sua frente, né? Então, no espelho, você consegue ver o seu reflexo repetindo os seus mesmos atos, os mesmos movimentos. E aquele que sai, né, não consegue mais se lembrar. Ele faz uma metáfora, talvez para apontar, né, que é verdadeiro discipulado é esse ouvir, né, esse ouvir e praticar como um comportamento mimético, né? Aliás, a palavra mimetismo, né, vem da raiz da palavra discípulo, que é exatamente isso, aquele que ouve e pratica, aquele que segue os passos, aquele que vai atrás seguindo os passos, né? Daí vem a palavra para discípulo, acaba a mesma raiz em grego, dá origem à palavra mimetismo, que é aquele que repete o comportamento do outro que está à frente. Então, cumprir a palavra significa ouvir, né? E ter um comportamento condizente com essa palavra. Como a palavra é a palavra de Jesus, né, que é a palavra que o cristão precisa ouvir e praticar, quanto mais ele pratica essa palavra, mais semelhante ele fica ao Senhor. O discípulo passa a se parecer com o seu Senhor à medida que ele repete, que ele ouve as palavras, e cumpre essas palavras e vive essas palavras que ouviu do seu mestre. Verso 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esta é a lei perfeita, né? Ele já começa dizendo, mas aquele que atenta, olha a palavra atenção aqui, né? Ouvido acurado, atenção voltada, né? Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece. Que lei perfeita é essa, né? Em que sentido essa lei é perfeita? Ela é perfeita porque é lei de Deus, dada e revelada por Deus. É perfeita porque não pode ser melhorada, ela já é perfeita, né? Portanto não tem como ser melhorada. É perfeição com algum propósito e um uso determinado, né? Que visa a um fim perfeito.
Então, quando ele fala de lei perfeita, nós podemos entendê-la em 3 aspectos, né? Ela é perfeita porque foi dada por Deus, ela é perfeita porque não pode ser melhorada, e ela é perfeita porque ela visa um propósito determinado, ela visa um telos, né? Ela visa um fim perfeito. A palavra aqui, perfeição, de teleios, significa isso, né? Que alcança um propósito determinado, que alcança um propósito determinado para ela. Né? Aqui nós podemos nos lembrar, né, que quando ele fala que essa lei perfeita é a lei da liberdade, não é uma lei que escraviza, não é uma lei que nos torna escravos, mas é uma lei que nos liberta. Aliás, lembremos-nos de Jesus, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É exatamente essa mensagem de Jesus, que Jesus tinha para os judeus escravizados pela religiosidade, é que a fé em Cristo os libertaria, que a fé em Cristo os arrancaria do peso, né, da religiosidade e os levaria para o espaço da graça, no qual eles poderiam viver plenamente nesse amor de Deus, nessa graça de Deus. Isso não significa, por outro lado, que essa lei da liberdade significa viver no pecado ou viver não tendo lei alguma. Não é isso. A lei da liberdade significa que a resposta a essa lei é uma resposta voluntária de amor. É uma resposta voluntária daquele que ama o seu Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar também, né, que para esse que ama a vontade de Deus, esse que ama a vontade do Senhor, sabe que os seus mandamentos não são penosos, não são duros, não são difíceis. O cristão não reclama da vontade do seu Senhor, ele ama a vontade do seu Senhor. O cristão não lamenta a vontade do seu Senhor, ele ama a vontade do seu Senhor. A religiosidade provoca pessoas culpadas que vivem o peso da culpa e usam da religião para, de alguma maneira, livrar-se da culpa. O cristianismo e a mensagem do Evangelho está longe dessa expressão da religiosidade humana, porque a fé cristã vem nos arrancar de qualquer peso da culpa, de qualquer peso que possamos carregar na vida como se tivéssemos que pagar alguma coisa para Deus. Tudo Ele pagou na cruz. Todos os nossos pecados Ele levou sobre si. Somos chamados para viver na lei da liberdade. E a resposta dessa nossa liberdade é responder em amor, um amor obediente, um amor que agradece a Deus, porque a vontade dEle é perfeita, é boa, agradável, e que é um prazer para o cristão cumprir a vontade do seu Senhor. Quando olhamos para a nossa vida e percebemos que já não há mais prazer em fazer a vontade de Deus, a gente precisa perguntar para o nosso coração o que está acontecendo, o que está errado, para voltarmos a amar a sua vontade, amar a sua palavra e cumprir a sua palavra. Essa lei, portanto, não escraviza, mas liberta. Romanos 10:4, Paulo vai falar exatamente desse fim da lei, né? Essa finalidade da lei. Como o Tiago apontou, que essa lei é perfeita, porque ela tem um fim, ela tem um propósito, Paulo aos Romanos capítulo 10, verso 4 vai dizer, porque o fim, o teleios da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E essa é a nossa alegria, a nossa esperança todo dia, né? De saber que em Cristo, e por causa de Cristo, a lei encontrou a sua finalidade, encontrou o seu propósito. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo que a lei foi como um paidagogos, como um aio, aquele condutor de crianças. A lei nos serviu para conduzir a Cristo. Por isso que Tiago pode dizer que essa lei é a lei da liberdade, porque em Cristo fomos arrancados da letra morta da lei e fomos levados para a lei do Espírito, a lei que é escrita no nosso coração, conforme Romanos capítulo 8, essa lei do Espírito que é gravada no nosso coração. Verso 25 ainda nos diz, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece. Aqui nós temos a explicação da metáfora do espelho, que parece indicar que Tiago esteja apontando para o contraste da aparência e do caráter transformado. Se na imagem do espelho a ideia era de alguém que se via e logo se esquecia, aqui alguém que ouve e persevera. Parece-me que Tiago quer fazer um contraste entre aparência e caráter, entre o que se mostra, o que se vê,
né, na aparência, mas aquilo que é formado no interior, aquilo que forma o que se é, aquilo que forma a essência do que se é. E é por isso que ele diz que esse é um operoso praticante, né? Ele é um operoso praticante. Ele usa essas palavras para dizer que ele se coloca toda a sua vida para praticar. Ele tem a intenção de praticar, ele tem a intencionalidade de viver essa palavra. E esse que faz isso será bem-aventurado no que realizar. Literalmente, a palavra aqui é será completo, será realizado. Bem-aventurado aqui significa esse sentimento de completude, né? De estar pleno, de estar realizado naquilo que fizer. No sentido daquela alegria de ver que suas obras refletem um propósito para o qual foi criado. Então, esse que foi gerado pela palavra, esse que ama a palavra, esse que persevera na palavra, esse que se deixa guiar pela palavra, esse que deixa seu caráter ser transformado pela palavra, não apenas a aparência, mas aquilo que ele é, ele vai ser bem-aventurado no que realizar. Ele verá suas obras e ficará feliz. Em que sentido? Ele verá suas obras e perceberá, ele verá que elas correspondem ao propósito para o qual ele foi criado. Eu vejo as minhas obras e digo, obrigado, Senhor, foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para fazer isso para a glória do seu nome. Fantástico esse texto, desafiador para a nossa vida. Vamos pensar no que ele diz para o nosso coração, algumas lições para a nossa vida. Primeiro, nossa atenção para esse texto quase sempre se resume ao aspecto negativo, uma exortação a falar demais. Todavia, o texto quer nos apontar o antídoto para a palavra vazia de sabedoria e carregada de ira. Geralmente, quando nós lemos esse texto ou quando se prega esse texto, aponta-se muito o aspecto negativo do falar demais. Mas mais do que isso, mais do que uma exortação para o falar demais, o texto quer nos apontar um antídoto para a palavra vazia de sabedoria e carregada de ira. Porque o texto não quer dizer que para ficarmos calados seremos sábios, e nem que ser calado significa estar cumprindo a vontade de Deus. Não é isso, por óbvio. Mas o texto quer nos mostrar um antídoto. Como a nossa palavra pode ser cheia de sabedoria e como a nossa palavra pode ser carregada de bondade, de misericórdia, de palavra de salvação, ao contrário de uma palavra carregada de ira, né, de acusação, de condenação. Em segundo lugar, quando a moral se torna a pregação da igreja, os cristãos se acham promotores de acusação dos pecadores e juízes de condenação. Deseja-se fazer a justiça acontecer sem pregar o evangelho que justifica. As santas inquisições, a queima de bruxas na Nova Inglaterra, ou como vemos hoje os talibãs impondo a Sharia, né, são expressões de religiosidade pretendendo fazer pela ira a justiça de Deus. O que isso nos ensina e nos alerta sobre a real missão da igreja nesse mundo. Quando o Tiago nos fala que não devemos irar porque a nossa ira não produz justiça de Deus, é um alerta para nós, né, para essa tentação da igreja de ser guardadora da verdade e se achar na condição de condenar, né, de acusar e de julgar em nome dessa palavra. E aqui eu citei alguns casos dentro do cristianismo e fora do cristianismo para falar que isso não se trata apenas do cristianismo, né? Não se trata apenas da religião cristã. Todas as religiões acabam tendo, né, esses que se acham como defensores da sua religião a ponto de quererem executar, matar, produzir a ira, né, da sua divindade nos que não cumprem aquilo que eles entendem que tem que ser cumprido, né? E aqui eu citei, por exemplo, a Santa Inquisição, mas também a queima das bruxas na Nova Inglaterra, né, nos hoje Estados Unidos da América, né? Ou hoje a gente fica vendo isso nos talibãs e esquece que também o cristianismo fez isso e faz isso em alguns lugares do mundo, né? Tentando impor sobre os demais, né, uma lei que os que não creem devem cumprir. E eles se sentem como que, ao fazerem qualquer tipo de condenação, juízo, ou até mesmo a morte do outro, estão agradando a Deus, então estão defendendo a Deus. Tiago quer nos alertar que a nossa ira não produz a justiça de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Nós não somos chamados para
com a nossa ira, promover em lugar da justiça de Deus, que é verdadeira, que é equânime, como se fôssemos colocados nesse mundo para exercer justiça em nome de Deus. Ao contrário disso, nosso chamado é sermos aqueles que ouvem a palavra da verdade e, movidos pela palavra da verdade, se despojam, né, de toda a maldade, de toda toda a iniquidade, né, toda a maldade das palavras e das ações, para serem os que vivem nessa palavra, portanto, o seu testemunho, um testemunho para a salvação, para a proclamação da salvação e não para a proclamação da condenação, muito menos do exercício do juízo. Em último lugar, o texto nos alerta sobre ouvir e não praticar, o conhecer da reta doutrina, ortodoxia, dissociado do reto proceder, ortopraxia, é um engano que não engana, ou por pouco tempo, os que estão à volta. Como o texto nos ajuda a compreender que ouvir e praticar a lei da liberdade nos torna bem-aventurados. O pastor falou bastante sobre essa questão da lei da liberdade no comentário que nós fizemos do versículo 25. Mas é preciso alertar para o fato que Tiago nos chama essa atenção, que não nos tornamos cristãos pelo conhecer da verdade, que pelo saber da verdade, ou pelo mesmo falar da verdade, mas pelo viver a verdade. De tal maneira que essa palavra da verdade nos molda o caráter. E essa lei da liberdade, né, é bem-aventurança, porque nós compreendemos que à medida que cumprimos essa vontade, descobrimos que estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus. Veremos que as nossas obras, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações correspondem àquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu queria que você pensasse nisso. Esse texto é altamente desafiador para você e para mim. É uma palavra que nos chama, nos exorta a vivermos mais e mais, ouvindo o que Jesus nos diz, olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé e vivendo de acordo com o chamado do nosso Senhor. O texto nos diz que seremos felizes, nos sentiremos completos quando vermos as obras das nossas mãos a partir da realidade de que não apenas somos bons ouvintes, mas também somos bons praticantes. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que passamos aqui conversando naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo complete no nosso coração, ó Deus eterno, a verdade dessa palavra tão desafiadora, para que possamos prosseguir, perseverantes no compromisso com essa palavra, perseverantes em ouvir essa palavra, perseverantes em amar essa palavra, perseverantes em viver de acordo com o seu chamado para a nossa vida. Nos abençoe, nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém.